de um determinado período for vendida, o lucro bruto pelo sistema de custeio direto ou variável será maior que o apurado pelo sistema de custeio por absorção, por causa da não apropriação dos custos fixos aos produtos no sistema de custeio variável e a consequente redução do custo dos produtos vendidos. Se uma parte da produção iniciada e acabada em determinado período permanecer em estoque, o lucro bruto nesse período será maior pelo custeio direto ou variável, devido à falta dos custos fixos na composição do custo dos produtos vendidos. Mas o lucro líquido será maior pelo custeio por absorção, em razão dos custos fixos serem deduzidos integralmente, como se fossem despesas operacionais no custeio variável, e no custeio por absorção, permanecerem proporcionalmente em estoque, como parte da produção não vendida. Custeio variável, também conhecido como custeio direto, é um tipo de custeamento que consiste em considerar como custo de produção do período apenas os custos variáveis incorridos. Os custos fixos, pelo fato de existirem mesmo que não haja produção, não são considerados como custo de produção e sim como despesas, sendo encerradas diretamente como resultado do período. Mas existem algumas características essenciais do método de custeio variável, que são as seguintes. 1. Divisão dos custos em dois grupos principais, fixos e variáveis. 2. Atribuir ao custo final dos produtos somente os custos variáveis, obtendo-se assim um custo final variável dos produtos. A diferença do custo variável com a receita de vendas é chamada margem de contribuição. 3. E principalmente os custos fixos são considerados na sua integridade como redutores do resultado e não entram nos estoques da empresa por não serem considerados como elementos componentes do custo dos produtos. Desta forma, o critério de custeio direto ou variável fundamenta-se no pressuposto que os custos e as despesas inventariáveis serão aqueles diretamente identificados com a atividade produtiva e que sejam variáveis em relação a uma medida dessa atividade. Se você chegou com facilidade até este ponto, significa que podemos continuar nossa conversa no sentido de apresentar a metodologia da apropriação dos custos diretos ou variáveis. Observe que a demonstração de resultado da empresa se apresenta da seguinte forma: receita de vendas, despesa variável de vendas, custo do produto vendido, igual margem de contribuição, custo fixo de produção, despesas administrativas, despesas fixas de vendas, resultado do período. Pelo sistema de custeio variável direto, os custos dos produtos vendidos, os estoques finais de produtos em elaboração e os produtos acabados conterão somente custos variáveis diretos. Por esse sistema de custeio, não atender aos princípios fundamentais de contabilidade não é aceito pelas autoridades fiscais. A sua utilização está limitada apenas para uso de informações gerenciais, como o cálculo do ponto de equilíbrio, que iremos estudar mais adiante. É importante também estudar os pontos fortes e fracos desse sistema de custeio, pois nesse sistema também existem as vantagens e as desvantagens. Vamos identificar os pontos fortes do sistema de custeio variável. Acreditamos que seja importante buscar apoio nas definições de alguns autores. Vamos lá? Pontos fortes. É possível identificar algumas vantagens no sistema de custeio variável, que, conforme Leone Neves, são as seguintes. O custo fixo independe do processo fabril e, por não ser alocado ao custo do produto, não precisa de maiores cálculos para rateio aos produtos. Esses custos fixos são reconhecidos na demonstração do resultado do período. Os dados necessários para a análise da relação custo-lucro-volume são rapidamente obtidos. Pelo fato de não ocorrer critério de rateio de custos fixos aos produtos, o sistema evita manipulações nos valores apurados dos custos. Não há como jogar mais ou menos valores de custos aos produtos. O sistema fornece subsídios para o cálculo do ponto de equilíbrio. Voltamos a lembrar que o ponto de equilíbrio será estudado mais adiante. O sistema possui enfoque gerencial, pois podemos identificar com facilidade o volume mínimo necessário que a empresa pode e deve produzir para cobrir todos os gastos de produção e gerais. O sistema identifica o número de unidades que a empresa necessita produzir e comercializar para saldar seus compromissos de caixa. O sistema é totalmente integrado com o custo padrão, pois com as fichas técnicas, torna-se mais fácil apurar os padrões de consumo na produção de cada item, e com o orçamento flexível, pois a cada momento de maior ou menor demanda de produção, existe a possibilidade de revisar todos os custos necessários para um novo cenário econômico.
Agora que vimos os pontos fortes, é importante observar os pontos fracos. Vamos lá. É possível identificar as seguintes desvantagens que o sistema de custeio variável pode apresentar, conforme segue. O custo variável não é aceito pela auditoria externa das entidades que têm capital aberto, pela legislação do imposto de renda e por uma parcela significativa de contadores. A razão disto é que o custeio variável fere os princípios fundamentais de contabilidade, em especial os princípios de realização da receita, da confrontação e da competência. O valor do estoque não mantém relação com o custo total e, isoladamente, não se aplica para a formação do preço de venda. Para isso, é necessário englobar todos os custos, e isto não ocorre com este sistema de custeio. A fixação do preço de venda não é baseada no custo direto. No custeio por absorção, a situação é a mesma, pois o custo total de fabricação também ignora certos gastos, como os administrativos. Além disso, há evidências de que a demanda do consumidor e o comportamento da concorrência são fatores que possuem maior influência sobre os preços do que sobre os custos. Esse tipo de evidência aumenta quando se fala em preço baseado no mercado. Não há um único custo unitário que possa ser usado como guia ou como referência, enquanto o volume for variável. Para o processo de tomada de decisão ser mais efetivo, o custeio direto exige a participação de pessoas mais qualificadas do que no custeio por absorção. Existe a necessidade de identificar criteriosamente gastos variáveis de vendas incorporado aos produtos, ou seja, qual é a participação das vendas com essa produção. Mas também é bom lembrar a seguinte situação: sistema de custeio direto variável não é aceito pelo fisco brasileiro, mas é utilizado para fins gerenciais. Sistema de custeio por absorção, aceito pela legislação fiscal brasileira. É de uso restrito para fins fiscais, pois critérios injustos de distribuição dos custos indiretos ou fixos, por utilização arbitrária de rateio, podem distorcer os valores dos custos finais dos produtos. Vamos agora estudar o que é margem de contribuição. O que é margem de contribuição? A margem de contribuição pode ser definida como sendo a diferença entre a receita, o custo e a despesa variável de cada produto. É o valor que cada unidade traz efetivamente à empresa como sobra entre a receita e o custo. Existem outras denominações que são as seguintes: a contribuição para o lucro, contribuição para o custo fixo, saldo marginal, receita marginal e lucro marginal. A fórmula para o cálculo é a seguinte: MC igual a preço de venda, custos e despesas variáveis. MC igual a margem de contribuição. Objetivos da margem de contribuição: auxilia na tomada de decisões de que produtos merecem maior esforço de venda. Auxilia os administradores a decidir se determinada linha de produção deve ser abandonada ou recuperada. Auxilia na avaliação de alternativas que se criam em relação à redução de preços, descontos, campanhas publicitárias, prêmios sobre vendas, dentre outros. Identifica o valor com o qual cada produto contribui na amortização dos gastos fixos e formação do lucro. Este método só admite a apropriação dos custos variáveis na determinação do custo dos produtos, isto é, inclui os custos primários e os custos indiretos variáveis, sendo que os custos indiretos fixos são registrados como gastos do período em que o produto é fabricado. Os centros geradores de receitas precisam produzir o suficiente para manter os custos dos setores que não possuem receitas, mas executam atividades de apoio necessárias aos setores produtivos, além, é claro, da geração do lucro. A margem de contribuição também pode ser analisada em relação a cada produto comercializado, de modo que possamos avaliar a margem de contribuição individual e também pode contribuir para a identificação do ponto de equilíbrio. Vamos continuar? Você já ouviu falar nesta ferramenta de gestão chamada ponto de equilíbrio? O ponto de equilíbrio é uma ferramenta utilizada para apurar os custos necessários à sobrevivência da empresa, sem apresentar lucro ou prejuízo. Esse parâmetro determina o ponto em que o empreendimento equilibra seus custos com as receitas. É o resultado zero. A geração de lucros ocorrerá com as vendas adicionais após ter atingido o ponto de equilíbrio. Conforme apresentado por Megliorini 2001-151, qualquer produto cujo preço de venda seja superior aos seus custos e despesas variáveis contribui primeiramente para a cobertura dos custos e despesas fixos e depois para o lucro. O ponto de equilíbrio ou ponto de ruptura é o nível de vendas em que o lucro é nulo. Levando em consideração que cada empreendimento tem suas particularidades, o ponto de equilíbrio irá variar.
Não é possível afirmar que determinado ponto de equilíbrio seja ideal. Ele deve ser o mais baixo possível. Quanto menor for, maior será a segurança para que a empresa não entre na área de prejuízo. Para iniciar um empreendimento, é necessário analisar o mercado em que a empresa atua. Na maioria das empresas que vendem mais de um produto, cada produto é vendido por um preço. Além disso, os produtos sempre têm diferentes custos variáveis unitários, e cada um deles contribui diferentemente para os lucros. Assim, o volume de vendas necessário ao ponto de equilíbrio ou para gerar um lucro meta, para uma empresa que vende 2 ou mais produtos, depende do mix de vendas. O ponto de equilíbrio é um dos parâmetros mais importantes na avaliação da viabilidade de um empreendimento. Se a matéria-prima utilizada for produzida em safras esporádicas, mesmo que o ponto de equilíbrio seja baixo, o empreendimento pode ser inviável. Nesses casos, podemos dizer que o mesmo não é confiável e torna-se necessário utilizar dados que compreendem um ciclo completo de produção para encontrá-lo e assim obter confiança nos dados apresentados. Como já vimos, o ponto de equilíbrio busca igualar custos de despesas com receitas. Mas há estudos que desconsideram certos custos e despesas e acrescentam outros, tais como a depreciação. Nesse caso, seria suficiente definir tais condições na metodologia adotada para sua determinação. Alguns conceitos já estão consagrados e subdividem o ponto de equilíbrio em A. Ponto de equilíbrio contábil, B. Ponto de equilíbrio econômico, C. Ponto de equilíbrio financeiro. O ponto de equilíbrio contábil é aquele em que a margem de contribuição se torna capaz de cobrir todos os custos e despesas fixos de um período. Este considera meramente os aspectos contábeis. Em se tratando de ponto de equilíbrio econômico, diferencia-se do ponto de equilíbrio contábil ao considerar que, além de suportar os custos e despesas fixos, a margem de contribuição deve também cobrir o custo de oportunidade do capital investido na empresa. E o ponto de equilíbrio financeiro é o indicador de segurança do negócio, pois mostra o quanto é necessário vender para que as receitas se igualem aos custos. Ele também indica em que momento, a partir das projeções de vendas do empreendedor, a empresa estará igualando suas receitas e seus custos.